E muito boa tarde, galera. Dando continuidade às nossas aulas, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como funciona a retração de Fibonacci, onde o preço tende a corrigir. Galera, Fibonacci, a retração de Fibonacci, ela é uma ferramenta aqui da análise técnica que se baseia na sequência matemática de Fibonacci. Essa sequência é encontrada em diversos padrões da natureza e no mercado financeiro ela é usada para prever onde o preço tende a encontrar um ponto de suporte e resistência após uma perna de impulsão. Então, um exemplo bem simples aqui, ó, pegar esta perna aqui do ouro de impulsão, nós tivemos uma perna de impulsão, é esperado uma perna de retração. Como a gente já estudou anteriormente, o preço se movimenta dessa forma, fazendo perna de impulsão, retração. Esta perna de retração, usando a ferramenta de Fibonacci, nós encontramos alguns níveis onde o preço tende a respeitar e encontrar o seu suporte ou sua resistência. Como aqui no caso, ó, de toda essa perna de impulsão, na hora que o preço ele retrai, ele tende a retrair em dois níveis, que são 50% e 61,8% do preço. Então, ó, se a gente for puxar a ferramenta Fibonacci aqui, que a gente percebe que após a perna de impulsão do preço, ele inicia sua perna de correção. Esta perna de correção tende a encontrar um suporte aqui da alta e uma região que fica entre 50% e 61% de todo esse movimento de alta. Então ele retrai, ele corrige metade do movimento a 61,8% do movimento. Isso aqui é chamado de zona de ouro de Fibonacci, porque onde a maioria das retrações tendem a respeitar esta região em diversos tempos gráficos diferentes. Então a gente está aqui, ó, pegando uma perna de impulsão e retração desta perninha de 5 minutos do gráfico do ouro. Porém, a gente pode pegar também exemplos aqui no gráfico diário. Então, por exemplo, aqui no gráfico diário, toda essa movimentação de alta aqui no gráfico diário iniciou a sua correção. Ó, por mais que haja diversos movimentos pequenininhos aqui, ó, diversas tendências, nós temos aqui uma pernada grande de impulsão, ó, do Nasdaq, e uma perna grande de retração também. Essa perna de retração, onde que ela tende a corrigir, a encontrar uma região de suporte? Mesma coisa, entre 50 e 6,8 do preço. E como que a gente vai encontrar essa área? Nós definimos aqui, ó, que isso aqui é uma perna de impulsão, certo? Quando nós começamos a perceber que o preço começou a retração, começou a cair, a gente pode pegar o topo do movimento que ele fez e puxar a ferramenta até o fundo do movimento. Então aqui, ó, vamos lá, quando a tendência é de alta, nós vamos pegar esta ferramenta aqui, ó, preço Fibonacci, e puxar do seu topo até o seu fundo, tá? Então o movimento vai ser aqui, ó, do final dele ao início, igual nós fizemos aqui. Quando a tendência é de baixa, então, quando nós temos isso daqui e queremos saber até onde o preço tende a retrair, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a ferramenta e puxar do final do movimento até o início do movimento, onde ele vai nos dar aqui, ó, a região de retração. Eu vou mostrar o exemplo das duas tendências de alta e de baixa para ficar mais preciso aqui com o gráfico mesmo. Vamos lá. Na tendência de alta, perna de impulsão, perna de retração. Até onde essa perna tende a vir? Região de 50 e 61,8. Então, como uma perna de impulsão de alta, nós pegaremos a ferramenta. Vamos lá, fazer de novo. Vamos pegar a ferramenta aqui, ó, preço Fibonacci, e traçar do seu final do movimento, então o seu topo, e puxar até o início do movimento, que é essa região aqui do início da pernada. A gente percebe que quando ele chega na região de 50 e 6,8, já há o que? Uma defesa grande aqui dos compradores. Na hora que ocorre a troca de característica da tendência de baixa aqui, ó, para uma tendência de alta, ó, não renovou o fundo, topo anterior, rompeu o topo, fez um fundo, marco anterior, pivô de alta. Nós temos então a continuidade do movimento nesta perna aqui, ó.
neste pivô de alta que trocou a característica da tendência de baixa para uma tendência de alta após chegar em uma região de defesa compradora. Então essa região aqui chamada região de ouro, a área de ouro aqui de Fibonacci, tende a nos mostrar onde o preço tende a haver defesa da sua perna inicial de compra, nesse caso, e dar continuidade à alta. Então isso aqui é uma ferramenta muito interessante para encontrarmos possíveis alvos das regiões de retração. Vamos pegar um exemplo agora na baixa do movimento. Vamos lá, pegar aqui na baixa do movimento. Vamos usar a mesma ferramenta, a mesma coisa. Mas para encontrar zonas de venda então. Pegando no gráfico de 5 minutos mesmo, ó, aqui ó, por exemplo. Esta troca de característica aqui de alta, ó, de alta para uma baixa. Então o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes e mudou a característica. Fundo, topo menor que o anterior, fundo maior que o fundo anterior também. Fundo mais fundo. Caso o preço comece a retornar contra essa tendência de alta, a gente pode puxar a ferramenta Fibonacci, ó, do final do movimento e puxar até o início do movimento, que ele vai nos dar aqui, ó, uma região de defesa do movimento primário aqui, ó, de queda. Então, mesmo na queda, ó, a gente tem o quê? O final do movimento, o início como perna de impulsão. O preço retrai até, ó, região de 50,5,8. Galera, um detalhe, nunca vai ser uma linha exata, e sim uma região. O preço chegou na região, é uma região inteira que nós temos para trabalhar aqui. Porém, ó, normalmente ele tende a vir entre 50 e 61,8 e dar continuidade ao movimento primário. Nesse caso aqui, a gente pegou essa perna primária de queda após a quebra da característica de alta. Vamos pegar outro exemplo aqui também. Então, ó, aqui acho que passou um pouquinho de 6,8. Mas nós temos aqui, ó, perna de impulsão, retração. Esta retração, quando o preço tende a iniciar essa correção, a gente pode pegar o final do movimento até seu início aqui, ó, até o seu início, e buscar a região de 50 e 61,8. Ó, esse caso aqui ele passou, mas ainda assim é uma região, faz um topo, um fundo maior que o topo anterior e rompe esse topo. Esse pivô aqui, ó, deu continuidade ao movimento primário de alta aqui. E também a gente pode procurar, dentro do mesmo movimento, outras regiões de retrações, nas pernas menores ainda. Vamos ver se essa daqui vai acabar respeitando. Então a gente tem aqui topo, fundo, onde é que podemos pegar uma retração. Final do movimento, início do movimento, ó, próxima região de 50% e iniciou a queda. Então o mercado ele vai se comportar muito assim, de fibo em fibo, né? Tanto a fibo de alta quanto a fibo de baixa. Vamos lá. Esta perna aqui, ó, inteira de alta. Se a gente for puxar a retração dela, vamos ver até onde ela retrai. Galera, tô pegando tudo aqui, ó, no modo aleatório, tá? Eu não vi onde tende a respeitar, mas como eu sei que normalmente tende a respeitar bastante, eu tô só puxando e mostrando. Então, ó, topo e fundo, tocou no 50%, deu continuidade do movimento. E se a gente for passando caminhando para trás, vamos encontrar vários e vários exemplos, porque o preço ele se comporta dessa forma várias e várias vezes. Ó, olha lá. Pernada de impulsão, retração. Até onde essa retração tende a ir? Puxa do fundo até o topo do movimento, ó. A gente pode considerar até aqui, na verdade, esse topo inteiro, que nos deu aqui, ó, região de 6,8. Se for considerar aqui também, ainda é mesma região, porque estamos numa região, não é um preço exato. Então, ó, de baixa, até mesmo dentro dessa mesma perna, vamos ver. Topo e fundo, região de 50,8, ó, região de ouro, e deu continuidade da pernada de alta. Então a gente percebe que o mercado ele se comporta muito
respeitando essas áreas de retrações, tanto de baixa quanto de alta, independente se estamos trabalhando uma pequena compra aqui, ó, por exemplo, para da quantidade desse movimento, ou se estamos trabalhando numa pequena operação de queda na quantidade desta queda, o preço tende a estar respeitando essas regiões. E também, quanto maior o tempo gráfico, né, melhor vão ser respeitadas as regiões. Como aqui no exemplo do gráfico diário, toda essa pernada aqui, ó, foi respeitada nessa região de 6,8. Então, galera, dá para puxar diversos exemplos, tanto de pernas menorzinhas durante o meio do movimento mesmo, quanto até mesmo pernas maiores, como semanal, diário, tudo isso vai confluir com essas áreas de retrações, tá? Eu gosto muito da ferramenta, eu uso bastante ela para identificar onde o preço tende a parar após o início de uma pernada, né? Vou pegar aqui só mais um exemplo, ó, do gráfico diário. Vou pegar essa aqui, ó, perna de impulsão, retração. Essa retração, ó, topo e fundo, a gente puxa, ó, onde ele veio, perna de impulsão, retrai até a região de 61,8%, ó, e deu continuidade à tendência de alta. Isso daqui é praticamente uma magia, né? Porque tudo que você vai puxar aqui no mercado, ele vai estar respeitando, ó. Perna de impulsão, retração. Essa retração, então a gente tem de topo e fundo. Olha lá, região de 50 e 6,8. E assim a gente vai puxando, galera, o mercado se comporta dessa forma. A gente pode ir puxando que a gente vai encontrar várias e várias. Dá para pegar a ferramenta aqui, ó, e ir procurando perna por perna que a gente vai encontrar várias regiões legais, ó. Fundo, topo. Ó, essa aqui veio uma correção mais profunda, ó. Passou bastante, porém caiu. Ah, e olha que interessante aqui, ó. Isso aqui dá para ver. Esta perna de queda teve defesa na região de retração e dentro da mesma região, ó, esta perna de alta vai ter defesa onde, ó? Vamos ver. Dentro da região de retração também, entre 50 e 6,8. Então, só para mostrar que o mercado ele se comporta de fibo em fibo, independente de qual que é o lado, é interessante que ele vai respeitando. É sempre bom a gente ficar de olho na tendência macro para saber onde há uma defesa, né, compradora ou vendedora mais forte. Quanto maior o tempo gráfico, semanal, diário, ele estando dentro de uma região de retração, maior vai ser a força da defesa, compradora ou vendedora. Algumas regras aqui, ó, para a gente traçar a retração de Fibonacci. Como, por exemplo, vamos lá. Deixa eu procurar alguma coisa aqui no ouro, fica mais fácil. A retração de Fibonacci, eu não posso, por exemplo, aqui, ó. Imagina que eu quero encontrar uma retração desta perna que não aconteceu. Porém, na hora que eu vejo ela caindo, já quero procurar ponto de compra aqui. Eu traço a perna aqui de Fibonacci. Ele me deu esta região aqui, ó, de 50 e 6,8. Essa região aqui, quando o preço não veio, ele rompe o topo e renova o topo lá para cima, eu obrigatoriamente preciso puxar para a ferramenta e renovar o topo junto, para que eu tenha uma nova região de retração. Por quê? Porque se eu mantenho isso daqui aqui, e o preço retorna para essa região aqui, eu tento comprar na expectativa que ele dê continuidade e fale, vai dar errado. Vai dar errado. Então, toda vez que o preço ele renovar topos e fundos, nós também vamos renovar o Fibonacci. Então, por exemplo aqui, ó. Ó. Região de topo e fundo, onde ele respeitou aqui. Aqui. Chegou na região de 6,8, rompeu o topo, ele rompeu o topo, obrigatoriamente nós precisamos pegar e renovar essa região. Por que renovar essa região? Agora, não temos somente essa região aqui com essa perna de impulsão. A gente tem uma nova perna de impulsão. A gente pode fazer duas coisas, ou renovar esse topo e fundo e procurar pontos de entrada na retração, na hora que o preço voltar para cá. Ele voltou bem próximo aqui, ó, dos 50%.
Ou a gente pode também puxar a nova Fibo desse topo para o último fundo deixado. Onde, ó, onde ele conflui o quê? Só apagar para não ficar bagunça. Com o 61.8 dessa região, junto também, ó, com próximo da região de 50% de toda essa perna aqui, de pulsão. O que não podemos fazer, por exemplo, é não ficar renovando. Então, quando ele perde um topo fundo, obrigatoriamente a gente também vai renovar esse mesmo topo fundo. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Aqui, ó. Topo e fundo. O preço não chegou na região, que seria aqui, região de 50% e 61.8. Aí eu pego e não renovo, fico esperando para chegar aqui. Porém, ele não chega, essa região da continuidade. Rompeu o topo, automaticamente essa perna aqui, a gente precisa também renovar o seu topo. Aí, ó, a região que era daqui vai passar a ser aqui, onde ele veio. Agora sim, ele veio na região e deu continuidade ao movimento de alta aqui. A mesma coisa para baixo. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Topo, fundo, final do movimento e início do movimento. Que o preço respeitou. Chegou na região de 50%, 61.8, caiu e renovou o fundo. Na hora que ele renova o fundo, automaticamente a gente também tem que renovar a Fibo. Puxar desse último fundo e renovar o seu fundo. E aqui ele vai nos dar novas regiões de retração. Aqui ele falhou. Ele falhou, retração, porém, automaticamente, estou explicando só que teremos que renovar. Isso daqui, galera, também, ó, como ele falhou ali, não é uma matemática exata, é uma probabilidade onde o preço tende a dar continuidade. Porém, como eu disse anteriormente também, ó, da mesma forma que temos aqui, ó, retrações de Fibo na quantidade de baixa, também temos retrações de Fibo na mesma região para uma continuidade de alta. E o que vai prevalecer aqui para a gente é sempre a tendência macro do movimento. Então, na hora que a gente passa e dá um zoom out, a gente vê que a tendência macro do movimento do ouro aqui continua sendo de alta. Então, imagina que eu fico procurando por vendas ou continuidade de vendas. Então, por exemplo, aqui, ó. O preço vem, forma um topo, um fundo aqui, ó. Chega até a região de retração, dá continuidade da queda. Aí eu quero puxar essa queda aqui até muito mais baixo que isso aqui. Porém, esse fundo aqui, na hora que eu venho, ó, uma nova retração, eu vejo que ele conflui com uma nova região aqui, ó. Alinhei. De retração de toda essa perna. Então tomar cuidado, porque toda essa perna de alta, na hora que ele volta, onde ele vem e crava aqui, ó, ele para na região de 61.8 e reverte a tendência. Que nós temos uma perna primária que está mandando aqui de alta, ele retrai até a região de retração, onde ele tende a ver defesa compradora. Então não adianta também, após eu ver isso aqui, eu querer, por mais que ele venha aqui, ó, bateu na região de Fibonacci, ó, respeitou a região de Fibonacci, aqui no 61.8, e querer esticar essa baixa muito mais baixo que isso, sendo que nós temos aqui uma outra perna mandando no movimento que mostra que aqui tende a ser uma região forte de defesa compradora. Entendeu? Então, tomar cuidado com isso também. A gente vai ficar sempre olhando tempos gráficos diferentes para poder saber onde o preço tende a recuar mais. E quando a gente traça Fibo e ele acaba rompendo também, dando continuidade, é necessário que haja essa atualização da Fibo, para que a gente consiga ter regiões atualizadas de retração. Tudo bem? Nós temos também aqui, eu uso essas três regiões de retração: 50%,
61,8% e 78,6%. Mas por que 78,6%? O preço tende a respeitar, a maioria das vezes, essa região de 50% e 61,8%. Porém, também há vezes que o preço chega na região de 78,6% e também respeita bastante. É uma região que eu tenho usado bastante também e fico de olho. Porém, vamos pensar o seguinte: quando o preço está retraindo, ó, na hora que ele vem na região, eu não vou, por exemplo, comprar imediatamente na hora que ele toca aqui. Por quê? Eu não sei se realmente esta perna que ele vai estar, né, defendendo, que ele vai estar respeitando. Então, não sei se essa região aqui de preço vai estar respeitando. Na hora que ele chega na região, eu preciso tomar cuidado com o movimento. Por quê? Lembra que toda tendência vai continuar até que seja revertida por uma tendência oposta e contrária? Então, caso eu veja esse movimento de queda aqui, ó, ele chegou na região de retração, vou sair comprando de uma vez? Não, porque eu preciso que haja a troca de comportamento a mudança de comportamento do preço, onde ele pare de fazer essa queda e inicie uma nova alta, formando para a gente um pivô e uma troca de comportamento, de baixa para alta. Então, chegou nessa região, não vou sair comprando de uma vez, eu vou esperar ele mostrar a troca de comportamento para alta. Por quê? Porque ele pode vir aqui, ó, por exemplo, ele pode vir fazendo isso aqui, ó, chegar na região e simplesmente continuar caindo. Aí eu compro aqui, esperando que ele bata daqui de uma vez, mas não, ele continua caindo, continua renovando o fundo. Até que chega no um nível mais profundo, que conflui com uma região de suporte anterior, aí sim ele faz uma troca de característica aqui para mim. Aí sim ele dá uma entrada. Então imagina aqui, ó, que lá no passado o preço já vinha subindo. Rompeu uma região importante. Deixou aqui pra gente, ó, uma região de suporte, né? Uma região entre o topo e o fundo anterior aqui, ó, que confluiu com essa região de 78,6 e não com 61, 50%. Nós tivemos aqui uma região de suporte anterior próxima à região de retração mais funda. Aí o preço chega na região e troca o comportamento. Então eu preciso ficar atento a vários detalhes do movimento. Entre eles também não chegar comprando ou vendendo somente porque tocou na região de 6,8. Eu preciso ver o comportamento do preço e buscar anteriormente região de suporte e resistência onde o preço tende também a respeitar. Normalmente eles confluem entre 50 e 6,8. E colocar aí 75% das vezes ele vai confluir aqui. Porém, há momentos que ele vai parar mais acima, mais abaixo do 61, no 78, mais abaixo do 78. A gente precisa procurar onde são os pontos de interesse aqui de compra e de venda que vão ser os suportes e resistências anteriores. Tudo bem? Então, isso aí, galera. Basicamente, esta é a aula sobre retração de Fibonacci, né? E como estar usando essa ferramenta aqui, ó. Que é basicamente essa ferramenta. Espero que tenham gostado do vídeo. Apliquem esta ferramenta. Vão explorando o gráfico, vão vendo como funciona o movimento, porque, cara, isso daqui é todo dia. É todo dia que acontece um respeito à retração, tanto de baixa quanto de alta. É uma ferramenta muito interessante mesmo, muito precisa para ser usada, e quando há outras confluências, vira uma ferramenta muito assertiva e poderosa mesmo. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, para que eu consiga dar continuidade a essas aulas, até que fique cada vez mais preciso o conteúdo, né? Mais rico em conteúdo, até que chegue o formato onde chega meu personal, né? A forma que realmente opera, o que eu procuro de fato nas operações para ser lucrativo. Então é isso aí, galera. Valeu e falou!